gato sai, os ratos passeiam. Então, se a sua empresa está cheia de ratos, e aqui eu não estou comparando, tá, empregados com ratos, é só um ditado popular. Mas se quando você sai do seu negócio, a empresa para de funcionar, os seus colaboradores param de fazer o que precisa e eles só fazem porque estão na sua presença, a gente precisa corrigir esse problema. Mas a gente precisa também entender o seguinte, tá? Porque alguns donos, alguns empreendedores não têm uma empresa independente, tá? E aí eu te digo que operar um negócio, tá? Principalmente se você não tem um organograma claro, pode trazer várias consequências para a tua empresa, tá? Principalmente para você como empresário. Então, sem essa ferramenta, o dono fica sobrecarregado. Você vai continuar sempre sobrecarregado e trazendo as responsabilidades para cima de você, te atrapalhando, por exemplo, na tomada de decisão do negócio e sempre tendo que resolver problemas sozinho. Isso é uma sensação, né, muito, muito ruim, né, que acaba sendo algo frustrante para você que se esforça tanto, que se dedica tanto para fazer o seu negócio acontecer. Mas existe uma coisa muito importante que a gente precisa entender que vai fazer uma grande diferença no fim das contas na hora de construir esse conhecimento hoje. Primeira coisa que eu vou trazer para você é o seguinte, é a diferença entre organograma, responsabilidades e cargo. Então, existe uma diferença. Qual que é a diferença entre organograma e responsabilidades? Tá? E também de cargos. Qual que é a diferença desses três pontos? Primeira coisa, quando a gente fala de um organograma, a gente está falando de uma estrutura, isso daqui é uma estrutura visual, tá? E ela representa basicamente, né? Ela representa basicamente cargos e funções, tá? Então, aqui, funções, ou muitas vezes ele representa também atividades, né? Então, aqui o organograma, a principal função dele é te mostrar de forma visual, né, como está representada a tua empresa, os cargos, as funções, as atividades, a estrutura visual. As responsabilidades já são outras coisas. As responsabilidades, e aí depois eu vou te explicar por que eu estou trazendo tudo isso daqui, as responsabilidades elas estão atreladas a algumas coisas. Primeiro, a expectativa e também aos resultados, tá? E isso tem a ver com o organograma, tá? As expectativas e os resultados são pontos de responsabilidade que têm a ver com o organograma. Isso, por exemplo, né, tá vinculado aqui, ó, aos cargos, né, às funções. E os cargos? O que são os cargos, né? Cargo é literalmente o nome para um grupo de funções, responsabilidades e também de processos. Então, isso aqui são cargos. Então, repare que as responsabilidades estão alinhadas
com os cargos, com os processos e com as funções. E o ponto é que o seu organograma vai ser uma ferramenta para gerar a clareza necessária desse processo para os seus colaboradores. Bom, qual que é a oportunidade do uso do organograma como uma ferramenta de delegação de responsabilidades? E por que usar organograma da maneira correta é uma oportunidade para o seu negócio? E aí você pode pensar assim, ah, mas a minha empresa é pequena, isso é coisa de empresa grande. Veja bem, se você é uma empresa, e eu vou contar a minha história sobre isso, né? Eu, quando iniciei no empreendedorismo, eu era um empreendedor solo. Só que é o seguinte, mesmo sendo um empreendedor solo, eu também já fazia o meu próprio organograma. Ah, Marcos, mas como é que você vai fazer um organograma sendo sozinho, sem ter equipe, né, com uma empresa pequena? Porque o organograma não se trata só de pessoas. E eu vou te explicar isso na frente, principalmente para você entender que é por isso que a empresa depende de você. Então, aqui agora a gente vai entender o seguinte. Eu vou trazer exemplos para você, né, de pessoas que fizeram isso, de alunos do nosso programa Administrador de Resultado, que usaram o organograma para acabar com a dependência da empresa deles. E o primeiro exemplo é o exemplo do Bebeto. O Bebeto, nosso querido cliente da empresa Bebeto Motos, você pode até pesquisar no Instagram se você quiser, ele aplicou essa estratégia que eu estou te ensinando hoje dentro da empresa dele e ele conseguiu enxergar as lacunas que ele tinha na parte operacional da empresa dele e principalmente onde o tempo dele era mais valioso para trazer crescimento e resultado para o negócio dele. Exatamente igual o Gleison, da Gleison Store, que é outro cliente nosso que faz parte do nosso programa Administrador de Resultado, e ele, depois de construir o organograma, ele percebeu onde que ele estava centralizando as atividades dele, onde que ele estava centralizando as funções que eram possíveis de serem delegadas. E através da construção do organograma e aplicando essa ferramenta, ele conseguiu delegar e conseguiu liberar tempo para que ele pudesse fazer a empresa dele crescer e acabar com a dependência dos colaboradores.